tudo bem? Nós estamos aqui hoje retornando praticamente à nossa atividade normal no Vida Inteligente, desse recesso do fim do ano e também do acontecimento com esse apresentador que vos fala, né? Lembrando para vocês que está se aproximando a data da nossa viagem, da nossa que eu digo, a minha e daquelas pessoas que já estão inscritas para me acompanhar e aqueles que estão porventura também interessados na nossa viagem à Grécia. Está aí no Fernando, botar lá na tela aí a nossa viagem, está aqui, de 6 a 19 de maio próximo, nós vamos estar empreendendo uma viagem à Grécia, somente à Grécia, onde nós vamos aproveitar no dia 11 de maio, comemorar meu aniversário em Santorini, na ilha de Santorini. Vamos dançar, vamos beber uso, vamos quebrar prato, vai ser uma confraternização bacana. Já estamos nesse momento em 9 pessoas, e acredito que o nosso grupo deve ter 16, 17 pessoas. Então vai ser um ambiente muito festivo, vão só amigos, né? E se você quiser, ainda tem tempo, www.greciasempre.tv.br. Lá está o programa, lá está quem você deve contatar, da agência, o e-mail e tudo mais, ok? Então será um prazer ter você comigo para a gente confraternizar mais um ciclo da minha vida. 7 × 9, 63, né? Vai ser o 63º aniversário, né? Nada melhor do que passar essa época na minha terra natal. Bem, não quero perder muito tempo hoje, quero entrar no assunto, né? Devo dizer que estamos preparando, eu falo estamos, né? E todo mundo pergunta, mas quem é esse estamos, hein? Quem é esse nós aí? Porque agora, no dia 10 de fevereiro próximo, a semana que vem, segunda-feira, dia 10, começa o Vida Inteligente Online, que é o substituto do Vida Inteligente Interativo. E o escopo é novo também, o Vida Inteligente Online, que eu não sei qual vai ser a incidência dele, segunda-feira vai ter, eu não sei se vai ser diário, se vai ser, sei lá, ainda vou definir. E o lema do programa é: você pergunta e nós buscamos a resposta. Esse nós, vocês não me perguntem quem é, porque nem eu sei quem é o nós, né? Mas é isso, já temos algumas perguntas formuladas. Eu acho que vai ser um programa muito bacana, porque a ideia é buscar as respostas junto às pessoas. E pergunta de cunho religioso, perguntar para um pastor, perguntar para um padre, perguntar para um filósofo, perguntar para sabe, para ver a resposta de diversos ângulos. E depois, é claro, né, a resposta final fica por sua conta, né? Respostas objetivas, nós vamos saber coisas de historiador, nós vamos procurar. Acho que vai ser bacana e muito importante, muito interessante. E temos outras novidades também, né? E com o tempo a gente vai desenvolvendo e maturando essas ideias. Bem, hoje eu estou matando a saudade aqui, né, do meu querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro, né? Ganhei uma bronca quando cheguei, disse, pô, não atende telefone, não responde e-mail, não vem aqui, não conversamos. Ele mora comigo, 9 anos que é meu amigo, meu irmão, mora na mesma cidade que eu, não consigo falar com ele por telefone, não retorna o telefone, não responde e-mail, e aí ele chegou aqui, eu aproveitei para dar bronca, né? Mas tudo bem, o importante é isso, o importante é que ele está aqui. Então, boa noite, bem-vindo. Obrigado. É bom você estar aqui de novo. Vamos ver como é bom estar aqui. Começando um prazer mais. Vê-lo, uma satisfação vê-lo. É um prazer ver mesmo, né? Porque você ia ver a fotografia, né? Quase que você vê a fotografia só. Aí não pode fazer bagunça, tem que se cuidar. Você falou assim, aí nós respondemos, né? O nós ele estava indo, porque tem o Eustáquio, o Andrés, o Patunas e o Grego. E o Grego, os quatro. Então somos nós, né? É isso mesmo, mas eu não queria falar assim. Então nós estamos começando mais um ano aqui, digamos assim, porque ele, além disso tudo que eu falei dele, né? Mas eu gosto dele. Apesar disso tudo. Isso, apesar disso tudo eu gosto dele. Ele é rebelde também, porque quem descansou na recomendação médica foi ele, não eu. Não, porque eu falei assim, quando ele ficou... é brincadeira. Quando o Grego teve um intervalo entre duas saúdes, que ele ficou doente, foi no final de dezembro, né? Foi, 29 de dezembro. Na semana seguinte ele já estava fazendo um programa inteligente, que era assim a coisa próxima do suicídio, uma besteira gigantesca, né? E aí o médico recomendou para ele 30 dias de descanso. Daí que eu te disse assim,
eu não vou ser responsável, né, por você ficar doente novamente. Então, de minha parte, você vai ter 30 dias de descanso. E daí, daquele dia até hoje, entendeu? Eu não vim aqui, fui visitar você um dia, a gente não trocou e-mail, não falamos por telefone, nada. Então, de minha parte, você estava convalescendo. Agora a gente retoma os trabalhos. Então, o Jorge está bem para esses 30 dias de descanso. Sim, mas ele não então, descansou, então, fez programa, mas é teimoso, aí, né? É isso aí. É taurino, né? Como é que fala? Que Taurino? Você não é taurino, né? Eu sou do dia 11, você é do dia 12. Não, mas aqui daí tem a escândalo ainda, né? Você tem a tendência a ser teimoso, você dá vazão à teimosia ou não. Eu, no caso, dou vazão com muita intensidade também. Então, quando é necessário, né? Faz parte. Mas agora você começa a fazer porque essas tendências positivas e negativas, ela é como uma chave, né? Então você pensa assim, não, eu tenho uma nidana, né? Só que dessa nidana ela é uma chave que abre uma porta e dentro daquela sala tem 1 milhão de dragão guardado, né? Então é bom quando você pegar e dar vazão a isso, para ver o que é que tem que responder, o que é que tem que resolver, o que é que tem que sublimar, se for possível, se não for, vai em frente do mesmo jeito, tem. Mas eu acho que você vai gostar do teu novo irmão aqui, porque eu tô novo, né? Eu já gostava de você. Renato, né? Eu sou Renato, renasci dia 29, né? E realmente eu sinto essa diferença em mim, que eu já não sou mais o mesmo, eu sou outra pessoa. Não, eu falei para você está então, quem sabe você, eu sou menos teimoso agora. Não, mas eu sempre gostei de você mesmo, teimoso. Não, obrigado. Você sabe então, disso. vê se atende o telefone, responde Não, bem. agora eu vou. Não, mas eu tenho assim, nos últimos 2 anos, eu acho, né? Um processo de desaceleração, assim, de contato, assim, de todo mundo reclama essa questão do e-mail, não estou respondendo quase e-mail, assim, estou odiando o telefone fixo lá no escritório, eu tirei da parede para ficar assim, então toca, não, tudo bem, mas é que, né? pelo menos... Mas você, eu sempre mantive contato, sim. Claro, às vezes... imagina se não mantivesse então, né, tá bom. Não, Grego, não é, assim, não era muito frequente, mas não foi como nesse mês que a gente não conversou, né? Então veja aqui, depois dessa nossa entradinha, essa lavação de roupa aqui. Nós estamos aqui nessa farsa, digamos assim, de um ano novo, né? Sim, em março começa. Exato. Então, vamos iniciar mais um ciclo, né? Que é o 9º ano do Vida Inteligente. E hoje nós escolhemos um tema que eu tinha conversado com o Jorge, quando eu conversava com ele, né? A ocasião, isso, foi no dia que ele veio me visitar, depois do evento, quando eu voltei. Foi da semana que você estava lá, no dia seguinte, é o que você fez um Vida Inteligente Interativo, que você já tinha acabado de chegar. Você estava cinza. Eu estava cinza. 7 dias de vida. Eu fui lá daí para tirar satisfação, que bagunça é essa? 7 dias de vida, e ele apareceu lá e nós estávamos falando. Aí eu contei tudo isso que eu contei para vocês já aqui, eu contei para o Jorge, ali, cara a cara, na minha sala, só eu e ele lá. Então aí contei em detalhes o que aconteceu, todo esse processo e tal, e contei um fato, daquele fato que eu disse, acho que eu disse aqui para vocês, se eu não disse, assistam o programa, que depois desse fato que aconteceu ali, eu era capaz de levantar e ir embora, de tão bem que eu me senti, né? E nós já vamos conversar sobre isso. E aí o Jorge deu uma explicação, e eu falei, puxa, assim, assado, e achamos por bem a gente abordar. Eu falei, puxa, isso a gente tinha que abordar no programa, né? Que é exatamente o que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar sobre Anahata, que é o tema do programa. A gente ia falar sobre o coração, e você preferiu falar sobre... Você deu o programa como não, nome porque eu fiz o meu programa ali, o da loucura que você falou, é de coração a coração, que eu chamei ali, sim, certo? Sim. Depois eu falei sobre o programa aqui, que é começo e recomeço. Então eu não quis fazer uma chamada de coração de novo. Então eu fui no Anahata, que é o coração, é o sânscrito, cardíaco. Chakra cardíaco, e nós vamos falar sobre o aspecto oculto dele. Sim, é o que a gente tem tentado fazer nesse período todo, que sempre a parte oculta. Daí, então nós vamos aproveitar tanto hoje, a parte vital quanto a fisiológica. Então, como tudo acontece na hora certa, como Vossa Senhoria muito bem frisa, né? Já se recusou a falar sobre determinados assuntos, disse que não era a hora. Então hoje apareceu a hora de a gente abordar a gente já falou algumas coisas, né, sobre, mas assim, nessa crescente, nessa espiral, né, ascendente, a gente sempre vai falando uma outra coisa a mais, assim, para que todo mundo se interesse e busque suas próprias verdades, né?
Você tem que ter base para o conhecimento, né? Porque senão... O que se cria aqui é um torvelinho, né? A gente agita determinadas porções e aí quem está no entorno vai prestar atenção naquele... Como assim? Quando um dia de vento ele vê um pequeno pé de vento e daí gira umas folhas assim, você presta atenção naquele que segue e já se... Então, o que a gente tem feito é criar esses pequenos tornados, né? Astrais, para que as pessoas se sintam atraídas e a partir daí então vejam, quem sabe não é esse o caminho e busquem seu próprio caminho, né? Porque uma coisa que é difícil para a gente dosar ou qual conhecimento passar porque a origem do conhecimento, que é o que a gente tem conversado aqui quando eu tenho vindo até o gentil convite, né, nesses 8 anos, que é o conhecimento dado por Henrique José de Souza, que depois derivou para o que hoje se chama civilmente, externamente como eubiose. Então a dificuldade de se dosar o que falar, né, é porque JHS, Henrique José de Souza, né, assim, em termos do que foi feito, né, é da estirpe de um avatar. Então a gente tem que ver muito bem até onde que se pode passar, para que depois cada um, então, na medida da sua idade essencial, busque seu próprio conhecimento e veja que conhecimento que daí então eu posso usar na prática para mudar a minha vida e, mudando a minha vida, mudar o do entorno da maneira como for possível, da maneira como o karma de cada um permitir, né? Você tocou aqui e está tudo dentro do assunto. Aqui a gente não fala nada que não seja do assunto, porque aqui se forma um negócio chamado egrégora, então tudo que está aí dentro é inerente ao assunto. Você falou de Henrique José de Souza agora há pouco, né? Agora, nesse instante. E o tema de hoje estão falando do coração anahata. O pouco que eu conheço sobre Henrique José de Souza, JHS, e o que eu li, e as pessoas que conviveram com ele, nosso querido irmão Alvim, outras pessoas que eu conheci, que o conheceram, estavam lá, né? E ele era um homem amoroso, porém muito austero, não tinha brincadeira com Henrique José de Souza. Não tinha o que a gente faz aqui. Não, então, o social, zero. Zero, exatamente. Isso aí sempre falava, nas reuniões, tudo isso aqui, ele era sério, não tinha brincadeira. Ele representava no mundo humano 2 faces, né? O amor e o rigor. E ele exercia os dois assim com a profundidade que é um mestre Kage. Eu estou falando o que eu li, o que eu soube. Eu não estava lá. Não, ele era o báculo e a espada, o amor e o rigor, o quinto e o sexto. Ele era o humano e o divino. Era assim, um processo único, né? E aí ele não fazia o que tinha que fazer, então, da forma como tinha. E ele não gostava de aduladores. Isso que eu achei fantástico de tudo. Então, o professor Henrique José de Souza... Não, e assim, a todos os discípulos, ele tratava por senhor, sabe, assim, com um respeito, e ele via qual era a criatura assim, errante que tinha chegado, porque como o mestre conseguia ver o corpo causal do discípulo, e aí então sim ver todas as existências anteriores ligadas àquela amona, né? E independente de saber se o traste que estava ali, como todos nós somos, ou eram, ou os que virão, né? Então o professor dizia que nenhum de nós é o primeiro e nem será o último nesse processo, né, de levar avante o trabalho que tem que ser feito. Mas a todos ele tratava com igual respeito, igual ética, igual amor, a maior paciência, né? Sim, e então, com rigor quando necessário. Exato, né? Isso que então, às vezes... Isso como tem que ser, né? Como quando você vai educar um filho, né? Você tenta aprender com o filho, tenta ensinar, não é? E sempre usando o amor, no necessário o rigor. Né? Então, agora não pode ser o rigor institucional, assim, o rigor instintivo, o rigor grotesco, não, tem que ser o rigor mental, o rigor no próprio amor, que é a união do cérebro com o coração, esse tipo de coisa. Né? Isso me veio à tona aqui para falar, vamos dizer, porque as pessoas que se espelham nele, né, vamos dizer, nos ensinamentos dele, tem que se lembrar da forma que ele era, não só do ensinamento, mas da forma como ele era como ser, o comportamento, para se espelhar nisso, não só naquilo que ele falava, naquilo que ele ensinou. Sim. Se espelhar tem que na pessoa, em prática. Na pessoa. Isso é muito importante. Se vocês não sabem, inclusive eu acho, a minha intuição diz, né, tudo isso aqui, tal, eu baixei a tenda lá e já vi, e logo,
né, dentro do sempre, nós vamos ter a história desta pessoa que eu falei. Ele está rindo do quê, rapaz? Nós vamos ter história, então vocês vão conhecer. Essa pessoa e é muito depois, engraçada. depois, você, né? Isso. Depois que conhecerem a história, aí, gente, vocês não vão poder dizer que não sabiam, né? Como é que se diz? Ter esse comportamento, ter a conduta do seu comandante, caramba. Se eu tenho um comandante no exército, não sei aonde, eu tenho que ter o exemplo dele. O meu pai foi o meu exemplo. Então as coisas bonitas que ele me mostrava, eu tenho que seguir, caramba. É a educação. A função do pai. Isso tudo tem a ver com amor, hein? Perfeitamente. A austeridade tem a ver com amor. A função do pai e a função da mãe é ensinar o que fazer e principalmente ensinar o que não fazer. Nos erros do pai e da mãe, o filho aprende mais do que nos acertos. Aí. Então o meu recado é esse. Tá. Nós estávamos falando então de... Então, só queria e era um ser amoroso, né? JHS? Ser amoroso, pelo que eu sou. Ele era o amor, e ele, mas ele era um conceito de amor. Nós estamos no quarto sistema de evolução. Ele representava o amor do sexto sistema. Então, na falta de uma palavra, o que ele sentia pela humanidade se traduz como amor, para ter uma ideia do que era a criatura. E ao mesmo tempo... O tuco dele lá, né, que é o meu irmão, né? E ao mesmo tempo, né, é extremamente rigoroso, como cabe a qualquer um que tem, por função, dar uma diretiva para os destinos da humanidade. Então, que bacana. Né? E engraçado que daí, às vezes, o rigor, ele nasce assim, com tal intensidade, que você tem que parecer brincalhão para não dar vazão ao rigor excessivo. Então, a busca desse equilíbrio entre o amor e o rigor é uma coisa muito... uma coisa muito interessante. Então, e não deixa de ser amor, isso que eu queria falar. Bom, amor a gente sempre associa, Jorge, a coração, né? Coração. Existe um quê de verdade que nós falamos aqui quando a gente falou sobre todos os chakras, né? O programa que a gente falou sobre todos os chakras. Já abordamos chakras outras vezes. Falamos sobre esses aspectos, sobre para que eles servem, os órgãos ligados e tal. Sim. Agora, então, eu não sei se você quer fazer alguma recordação para a gente entrar no aspecto oculto. Não, vamos entrar no aspecto oculto, mas daí acima de onde a gente já falou até hoje aqui. Por isso que exatamente. Então, assim, ó. Quer ver? E não podemos deixar de falar aquilo que aconteceu comigo, para a gente mostrar sem a menor dúvida. Da onde originou todo esse nosso programa hoje. É interessantíssimo. Vamos falar o nome da força que provoca a morte local ou a morte geral. Então, isso eu achei muito importante e eu acho que é imprescindível que todos vocês saibam. Nós temos 40 e poucos minutos. Então, exatamente, vamos fazer lá. Um negócio assim certinho. Então, assim, ó. Quer ver? Então, no sistema solar, para a gente ver a questão da polaridade e falar sobre a questão coração de uma maneira como a gente nunca abordou aqui. Tá? Então, o sistema solar, ele é um ambiente fechado, não é? É um bioma, né? E esse ambiente fechado, onde a vida se processa, subordinada a esse ente, a esse ser em evolução que é o Sol, que é o resumo do que vai acontecer em termos de evolução em todos os planetas que o compõem. Então tem a heliosfera, que é esse ambiente onde a vida se processa, a evolução se processa, essa coisa que a gente conversou várias vezes aqui, né? O que emana do Sol para manter o que se conceitou como vida, a gente conversou aqui também, que é o prana. Né? Então, o prana, que é o mantenedor e o ordenador da vida, ele emana do Sol. Tem um conceito que a gente não conversou diretamente, que é a questão sempre de positivo e negativo, ou de norte e sul. Então, o Sol, para a gente hoje, ele é o positivo, porque dali emana a vida. E nós representamos o Sul, que é a vida em evolução. E o Sol, naquilo que o origina, né, ele, o que a gente vê, representa o negativo, que está em evolução, né, e há acima dele um positivo. E assim sucessivamente até o próprio manifestado. Então sempre tem essa relação polo positivo, que é mais consciente,
polo negativo, que é o que está em evolução mais intensa. Sempre tem essa relação. Daí, então, dentro da heliosfera, dentro do sistema solar, o Sol representa o positivo e o entorno representa o que tá evoluindo. Então, tem o oceano de Prana, que é o que delimita a heliosfera, onde se processa a evolução. Em determinado momento, em relação ao planeta que a gente habita no momento, né? Aí então esse prana, aqui dentro do prana, daí tem as forças sutis da natureza, que a gente já conversou, né? Que são os elementos, né? O akasha, que é o éter, o fogo, o éter, que é o akasha, o fogo, que é Agni, o ar, que é Vayu, a água, que é Apas, e a terra, que é Prithvi, né? Que são os Prithvi, tá. São os 5 elementos, né? E mais 2 elementos invisíveis, que são dos próximos sistemas, que é Anupadaka Tattva e Adi Tattva, né? Adi é o primeiro, representa o primeiro chakra, Anupadaka representa esse daqui. Então, aí o prana contém todos os elementos, 5 no nosso caso, que 2 estão em potencial, né? Daí, então, esse prana ele se projeta e em determinado momento ele gera o akasha, que é o que dá a delimitação da ambiência onde a Terra vai evoluir. A partir do momento que é delimitado esse akasha, então ele se transforma, né, e gera o ambiente onde nós vivemos hoje, que é o Vayu, que é o ar que nós respiramos. Então tem terra física, né, o Vayu, que é o ar que se respira. Acima do Vayu tem o akasha, onde tem aquilo que JHS fala, aquele que ultrapassa o akasha é a fonte de toda a riqueza espiritual, inclusive, quer dizer assim, aquele que consegue compreender a vida em si, compreender o ambiente que me cerca, ultrapassar o akasha, que é o limite desse próprio momento evolucional. Acima disso está toda a compreensão. Então a gente tem prana, akasha, vayu, e nós evoluindo aqui, e esse prana ele se decompõe, mas mesmo assim ele ainda ultrapassa o akasha, ultrapassa o vayu, e aí é o ordenador do que a gente conceitou como vida, e é o que a gente recebe em cada respiração. Sim. Quando um planeta vai se formar, o que acontece? A latência, né, desse planeta que é o vir a ser desse planeta. Então é engendrado da mesma forma como é engendrado um ser humano no momento em que ocorre a fecundação, né? Cosmicamente também acontece isso. Então eu tenho um centro Laia que é fecundado por um cometa e ali vai existir um planeta, assim que acontece a geração de um planeta. E aí os tátuas começam a se organizar para dar densidade àquilo. O primeiro momento, quando acontece a fecundação do óvulo pelo espermatozoide, aí é um processo de separar esse óvulo em 2, né? No caso da geração do planeta, a mesma coisa. Então há uma massa e é gerado um potencial de 2 polos. Na geração física do ser humano que está sendo engendrado naquele momento, então entra em ação uma força chamada Kundalini Shakti, que nada tem a ver com Kundalini, esse esotérico aí, né? Esses erros grotescos aí que são seguidos por alguns, né? Então Kundalini Shakti vai pegar e através de Vayu vai moldar, né, o porvir, o corpo, né? E a primeira coisa então que é feita nessas 2 células são criadas chamadas 2 estrelas solitárias. Então quando o óvulo está dividido só em 2, se cria primeiro um núcleo de cada célula, porque antes foi feita a mistura do DNA do pai com a mãe. Criou um núcleo em cada uma dessas 2 células. Nesse momento se criou norte e sul no ser humano. No planeta a mesma coisa. Vai engendrar o planeta, vai dar a densidade, se cria norte e sul do planeta. Todo planeta tem um norte e sul, né, deslocado ou não, com relação ao seu próprio eixo, com relação à órbita dele em função do Sol, que o Sol é o norte dele enquanto unidade existencial. Aí então no planeta eu tenho norte e sul, né, e eu tenho leste e oeste, onde nasce o Sol, onde o Sol se põe. O prana que chega, né, do Sol para manter, porque assim, da mesma forma como o ser humano é uma unidade em evolução, o planeta como um todo também é uma unidade em evolução. Sim. E ele também então tem norte, sul e leste e oeste, como qualquer unidade, porque aí vai ter sempre essa divisão em 4. Então tem norte, sul, leste e oeste. Aí o prana do planeta, né, ele vai fluir
de dia, de leste para oeste. Isso é importante porque depois a gente falar sobre o coração. Tá. Na verdade, a Terra ela funciona como o coração, como o cérebro, vou colocar todas essas analogias. Então, de dia, o prana flui de leste para oeste, no planeta como um todo. À noite, ele flui de oeste para leste, né? Nos meses quentes do ano, divide o ano em dois, entre quente e frio. Nos meses quentes do ano, o prana vai fluir do norte para o sul. Nos meses frios do ano, o prana vai fluir do sul para o norte. É o dia dos devas e a noite dos devas, tá? Bom, e aí essa interação, né, do prana no planeta é o que dá a forma para o planeta, é que faz o movimento do planeta, que cria a ambiência. E da mesma forma como o ser humano tem o conjunto norte-sul e todos os nadis que alimentam e fluem prana, assim a Terra, enquanto ser vivo, também tem a mesma coisa. Norte-sul, leste-oeste, fluxo e influxo de prana e os nadis que correm as linhas por onde isso flui, submetido à ação dos tattvas, né? E aí dentro da Terra daí a gente tem Prithvi, que é a terra, Apas, que é a água, Vayu, que é o fogo, Vayu, que é o ar, Agni, que é o fogo e o A Akasha. expressão do micro e do macrocosmo, né? Igualzinho ali, né, pô? Conhece-te a ti mesmo, é a frase, né? Que é muito conhecida, né? Isso. Só que daí tem um complemento, em ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo em ti mesmo. Então não existe nenhum processo, né, que seja usado para gerar uma galáxia, que não seja usado para gerar um planeta, que não seja usado para gerar um ser humano, Isso, que não uma esteja ligado similaridade direto. incrível, incrível. Nem a similaridade, é que a mecânica que rege é a mesma. E é muito interessante, nós Mas vamos é que conversar... ninguém para pensar nisso, por isso que é bom abordar Não, e é isso. muito interessante que nós vamos conversar hoje, é que é o mesmo processo que mantém a vida orgânica, porque o coração funciona assim e o cérebro funciona assim, né? Norte, sul, leste, oeste. Bom, aí então o planeta gira, a vida vai se fazendo. Ali no ser humano que daí estava a informação, né? Então no momento em que separa os dois primeiros núcleos de células, então ali se criou, né, os dois polos humanos, né? Aí, com 24 horas de formado, aquilo que vai vir a ser um ser humano, então já pulsa aquilo que virá a ser o coração. Antes ainda de o sistema nervoso, de a coluna, estar recebendo influxo sanguíneo. Então ela ainda é um potencial. Mas esse coração que está batendo, ele é só uma coisa incipiente, porque ainda não tem sistema circulatório, então não tem o que... Não tem sentido, né? Não tem o que mandar para onde, isso, nem de ida, nem de vinda. Então ele é um potencial, né? Ele é como se fosse um centro laia, um vir a ser, né? E ao mesmo tempo ele começa a se desenvolver no embrião uma coisa chamada tubo neural. O tubo neural é aquilo que depois vai vir a ser o cérebro e a coluna, né? O sistema cérebro-espinhal. Então, o coração ele só adquire a sua função orgânica plena do 30º para o 2º dia após a fecundação, 31º para o 32º dia. 4 dias depois dele assumir a sua função de realmente começar a oxigenar, aí então ele começa a oxigenar o tubo neural, que vai vir a ser então a coluna, né? e o cérebro. Nesse momento se estabeleceu o polo positivo e o polo negativo vitalizados no ser humano, e isso permanece a vida inteira. Tá, isso aí que vamos falar, você falou de período, né? 32, 31 para 32, e esse processo termina em quando? O tubo neural e aí vai até todo o período de gestação, então, a partir de amadurecimento. Do 32º dia, digamos assim, já começa... Sim, porque depois assim, de início o que é não a coluna, né, os ossos, mas o que está dentro da coluna, o miolo que vai ligar ao sistema cérebro-espinhal. Então isso de início ele vai até o final do embrião, depois ele recua 2 ou 3 vértebras, há todo um sistema de arranjo, isso seguindo toda uma coisa muito interessante, que ele segue todo o processo da antropogênese, né? Então a cada semana, a cada mês, ele vai repetir todo o ciclo mineral, vegetal, animal, até chegar no ciclo luminal. Isso aí dá para ver exatamente toda a evolução, né, do nosso sistema até agora, analisando aí ou estudando um pouquinho de embriogênese, que é uma coisa muito interessante de se estudar. Tá. Criado o norte e sul,
dentro do ser humano, ele se rege pelas mesmas leis que rege o norte e sul no planeta, se rege pelas mesmas leis que rege o sistema solar, onde o Sol é o norte e o resto é o sul, se rege pelas mesmas leis, onde o Sol que a gente vê é o sul e um outro Sol é o norte, até chegar ao próprio universo, que é o fluxo e influxo dos tátuas que vão dar forma, os tátuas, né? Eles dão forma a todos os seres existentes no universo, qualquer que seja a matéria ou qualquer que seja a densidade deles. E não estou falando de alienígena, né? Obviamente, né? Bom, aí o que acontece? O ser humano se desenvolve. Aí passa pela primeira iniciação, que é a fecundação, a segunda iniciação, que é a própria gestação, a terceira iniciação, a primeira iniciação é a mais traumática porque é a individualização, você sai de onde você está e você entra, né? Então passa pela primeira iniciação, que é a fecundação, a segunda iniciação, que é a gestação, a terceira iniciação, que é o nascimento, e a quarta iniciação, a própria vida, preparando para uma outra iniciação, que é quando sobrevier o que se conceitua como morte, vindo ou não, dependendo aí do histórico de cada um, né? Aí então o ser humano, ele tem em si dois polos de energia, de vitalidade, né? E tem uma coisa muito importante, nós pensamos que o mantenedor da vida no ser humano é o coração, né? Mas não, o mantenedor da vida no ser humano é o sistema cérebro-espinhal, né? Porque o sistema cérebro-espinhal, ele vai, as pessoas, um dia a gente até comentou de um texto que falava que o coração é um cérebro, um negócio assim, não tem nada a ver. O coração, ele é enervado pelo simpático e pelo parasimpático, né? E aí tem o sistema simpático com a noradrenalina que vai acelerar, e o parasimpático daí vai e desacelera, então ele tem uma função específica. Mas então nós temos, quando respiramos, né? E aí vem a questão da manutenção da vida. E por que a gente está falando isso com relação ao coração? Então, respiramos o prana, lembra, a gente respira o prana, né? E aí então é o vayu que se respira, a bilis que é secretada pelo sistema endócrino, e o fleuma, que é tudo que a gente come, isso que vai se misturar e vai ser processado, e aí gera o ojas, né? O ojas, que é a própria energia elétrica refinada, que daí então isso que permite que o pensamento seja engendrado, que as ações sejam tomadas, que a própria vida seja mantida, esse tipo de coisa assim. Então, quando respira, aí o prana que você está respirando, né, e aí sempre também vamos conversar sobre a questão do positivo e negativo, daí ele vai tanto para o cérebro quanto para o coração. Só que daí o prana ele é sempre positivo e negativo. No nosso caso, no momento atual, o prana positivo é o que emana do Sol, e o prana negativo a gente pode usar simbolicamente, que é o que emana da Lua, que na verdade é o prana solar refletido, mas por conta de ser durante o período da noite, então ele é invertido e se chama de prana negativo. E no universo, o que é positivo, o prana é o que está próximo do Sol. Quanto mais vai se afastando do Sol, menor é a intensidade de calor, inteligência com relação ao original, né? E então se torna o negativo. Então o negativo é aquele que tem menos inteligência com relação à origem do todo, né? Por isso que o prana negativo então vai se acumular no coração. Então daí no cérebro fica o prana positivo acumulado, e adveio da respiração. E no coração fica o prana negativo, né? Mas negativo não no sentido humano, sim, negativo, sim, negativo nada. Como polaridade, sim. Né? Daí o que acontece? Isso é uma coisa muito interessante. O sistema vascular que emana, né, do que a gente conceitua como coração, ele vai mandar o prana, que é o vitalizador, o organizador, a gente já vai falar quais são as energias, a todas as extremidades do corpo, a todas as células, a todos os sistemas, a qualquer coisa, né? Só que assim, para cada um capilar, vai ter uma inervação correspondente. E o sistema circulatório, em todas as suas variantes, ele é como se fosse a sombra do sistema nervoso,
né, o sistema nervoso central, o SNC, né, e o sistema nervoso autônomo, que daí se divide em sistema nervoso simpático e parasimpático. Então, toda essa inervação aí daí inerva ou a cavidade, ou dentro do órgão, no interior, e todo esse trabalho, né, de mandar eletricamente os comandos para que a coisa flua, né, sempre eu vou ter, então, uma inervação e um capilar, sempre uma inervação capilar, prana positivo e prana negativo. E uma coisa muito interessante, quando você respira, né, aí então, o que acontece? Você tem, como é que é a fisiologia do coração, né? Então você tem aqui, aí você tem a veia cava superior, que vai receber o sangue que já foi utilizado na parte superior do organismo. Você tem a veia cava inferior, que vai receber o que já foi utilizado na parte inferior do organismo, né? Aí você tem o átrio, o aurículo, né, direito, né, e esquerdo, e o ventrículo direito e esquerdo. Entra o sangue venoso aqui no ventrículo, no aurículo direito, né, aí pulsa, né, aí manda para o ventrículo direito, aí isso manda para o pulmão, pelas veias pulmonares, né, aí chega no pulmão, oxigena, recebe o que você está respirando, daí isso volta para o coração, para o esquerdo, para o direito superior, ou para o esquerdo, direito superior, né, isso daí se fecha, empurra para o ventrículo esquerdo, o inferior, o quarto inferior esquerdo, e pulsa e aí manda para o sistema circulatório. Só que assim, no passar do prana na respiração, através do batimento cardíaco, aí então ele vai e assim, aí o prana solar, às vezes daí ele desce e através do coração ele chega em todas as regiões via circulação, e da circulação ele volta pelo sistema nervoso e volta para o cérebro, ou acontece o contrário, né, do coração ele vai para o sistema circulatório e aí passa, né, de negativo para positivo e volta para o cérebro. Então, cérebro e coração são uma única coisa, um não fica doente se o outro não estiver. Tá, e agora... Essa é a primeira coisa. É interessante, agora tá, você está falando, acho que você vai abordar, né? E quando dá o piripaco, que sim, geralmente... Mas é tudo, que a humanidade inteira quase padece do piripaco ali, né? Isso aqui é uma coisa muito interessante. Da máquina. Então, do jeito que você está falando, tem uma associação, então não adianta você ter um infarto, você teve um monte de outras coisas, né? Porque ele afetou todo o sistema? O infarto, ele é um resultado. Sim. Um resultado. Então, o que acontece? Foi legal você dar essa... Sim, você tem o planeta, então você tem norte, sul, leste e oeste, tem dividido ele em quatro quadrantes, né? Daí o coração você tem dividido ele em 4 quadrantes também, né? Os 2 ventrículos e os 2 aurículos, né? Superiores e inferiores. Se fala positivo direito, positivo superior, positivo inferior, negativo inferior, superior, negativo inferior. E o cérebro também é dividido em 4 partes. Você tem o lado direito do cérebro, você tem o lado esquerdo do cérebro e tem o cerebelo, que daí também tem o lado direito e o lado esquerdo. Sim. Então, já começa aí. Cada parte, por assim, eu tive um problema na artéria coronária esquerda. Veja como é muito interessante, Grego. Então, no momento quando sai o sangue arterial para irrigar, manter o conteúdo da vida, ele sai pela aorta, né? E a aorta vai ter 2 artérias, que uma vai para o lado direito e uma vai para o lado esquerdo, e irriga o coração, Então, se pegar, né, a imagem do coração e aí analisar, né, aí teve um pequeno probleminha, né, um pequeno infarto, nessa porção aqui, na porção mediana, né, do quadrante inferior direito, né, ou nessa pequena porção superior do quadrante superior esquerdo, por analogia, eu consigo ver, né, com a questão do sistema cérebro-espinhal, que tipo de não resolvido causou uma obstrução primeiro no astral, depois no vital, depois no influxo de prana, para que ali então se manifestasse o que se conceitou como doença. Do cérebro partem 12 pares de nervos. Quero ver, olha lá, hein? Olha. Não, vai, temos tempo. Do cérebro partem 12 pares de nervos, né? 12 pares, 24.
o coração, o anahata, né? Então Sim. a gente tem o coronal, o frontal, o laríngeo, o cardíaco, o umbilical, o esplênico e o básico, né? O anahata, né? O cardíaco ligado ao vibhuti, não ao coração. Isso. Então ele são 12 pétalas. 12 pétalas. 12 pétalas, bem lembrado. Com sempre nidana e skanda, que fazem 24. Então, as mesmas pétalas do cardíaco, veja como é uma simples de se entender o que é a questão da vida e da morte, né? Então, as 12 pétalas do cardíaco estão intimamente ligadas aos nervos que emanam, né, do sistema cérebro-espinhal, né? Aí, se você pegar as 24, né, do coração, do anahata, que é o cardíaco superior, e tem o cardíaco inferior, que é o vibhuti, que se desenvolve a partir do momento que você adquire iniciação e vai evoluindo. Tem mais 8, 24, mais 8, 32. As inervações principais que saem da coluna são 31, mas a própria que dá 32. Então, tudo está intrinsecamente ligado. Você pegar o sistema endócrino, você pegar os chakras, e os chakras não são só 7, por assim. Nossa, você tem um monte. Não, você tem aqui do coração, de dentro do coração, né, parte nadis, que se ramificam pela direita, né, pela esquerda para dentro do coração, daí vem, né, vão ao cérebro e voltam, ramificam no pulmão esquerdo, ramificam no pulmão direito e voltam formando uma elipse. E a elipse é exatamente o fluxo de prana. O que o ser humano é assim, ele tem um ponto norte, que é o prana positivo, tem um ponto sul, que é o prana negativo, que é o coração, e eles são dois nucléolos de uma elipse, como é na questão do óvulo, quando ele se divide em duas células, onde tem um núcleo em cada célula. Assim o ser humano continua sendo cérebro, coração, né, e toda uma elipse de prana. Então tem N chakras, assim, exotericamente ou popularmente se conhece só 7, né? E ainda assim de uma maneira muito limitada, mas são centenas, né, de chakras, e o ser humano ele termina no básico, né, no Muladhara, mas aí a partir daí ainda tem aí um que representa o reino animal, um que representa o reino vegetal e um que representa o reino mineral. Essa interação vai longe. é que sim, E aí o que acontece? Se você pegar o cérebro visto de cima e dividir ele em 8 seções, né, mais 4 seções ocultas, então dá para saber exatamente que tipo de força que age ali com relação ao que humanamente se chama como medo, angústia, prazer, amor, essas coisas assim que dão as tônicas, aqueles grandes enlaçamentos astrais, né? Então, se você aplica essa distribuição, né, e aí divide em pedaços e aplica isso no ponto onde teve um problema qualquer no coração, ou entupimento, ou qualquer coisa assim que seja, Sim. Você sabe exatamente o que no astral entupiu, para o que no vital entupiu, para o que daí no circulatório e no nervoso não deu fluxo ao prana, e ali libera uma força que tende a desagregar. E tanto é que isso aí que você está falando é verdade, só posso falar do meu caso, porque sou eu, né? Eu tinha a consciência de que isso ia ocorrer. Óbvio. Eu só não sabia de quando e em que situação. Né? É interessante porque você fala assim, a pessoa fumou tantos anos e por isso teve infarto. O infarto foi porque ela fumou? Não. O infarto aconteceu porque as tendências negativas que ela tinha inatas e que poderiam derivar no hábito de fumar ou não foram sublimadas. Entende? Então não é assim, é porque fumou, é porque, não, teve infarto porque na infância o pai brigava muito. Não é isso. É que então o pai brigava muito na infância, a criança então ficou com um problema para resolver e aquilo derivou numa doença, do astral para o vital, para o físico, que pode derivar na morte ou não. Né? Mas aí a culpa é da infância? Não. A culpa é das nidanas que haviam e que foram potencializadas pela família que você escolheu, que a família que se escolhe é aquela que vai dar exteriorização a escandas e nidanas, e você que tem que se virar para sublimar. Tem alguma, você percebe? Tem alguma literatura que aborda isso aí que você está falando, de alguma coisa? Não. Ou não? Especificamente não, né? Tem que juntar os pedaços ao longo da vida. Mas então assim, daí do coração,
né? Então vai emanar, são 5 vayus, 5 forças básicas, né? Prana, apana, apana, samana, vyana e udana. Prana é a força que faz com que você traga a vida para dentro de você, a inspiração, né? E ela está focada no pulmão direito e no pulmão esquerdo. Você tem apana. A apana é a força que faz com que você exteriorize, se coloque para fora aquilo que você não precisa. Que o prana é muito engraçado. O prana ele se move para cima e para baixo, para dentro e para fora. Esse é o movimento cósmico. Para cima e para baixo, né, para frente e para trás, e para dentro e para fora. Eles podem ver na respiração para dentro e para fora, né, e a circulação para cima e para baixo. Então, o que acontece aqui, acontece na Terra, acontece no sistema solar, acontece no universo, né? Então, o apana é isso. O apana é o expirar, né? E o expirar, e também no organismo, é o secretar. Então, é o sistema excretor, né? E o sistema urinário, né? Esse é o apana. Prana, apana. Samana, né? Samana é aquele que faz com que você absorva os nutrientes para que você sobreviva, derivados do que depois vai ser o fleuma. E aí então samana age no estômago, né, e no intestino, na primeira parte, do duodeno, né? O pranapana, samana. Vyana. Vyana é a força que mantém a coesão. Por assim, como atua Vyana, né, essa força no sistema solar, o Sol tenderia a desagregar, né? Mas tem uma força que mantém coeso, né? Que seria a força centrífuga e a força centrípeta. No organismo a mesma coisa. Então, Vyana seria aquela força que tenderia a desagregar, ou tende a manter, né? Aí Vyana vai tender a manter as coisas estáveis, dar forma para a coisa em si, dar forma para a pele. Então, cada um tátua, isso que é uma coisa muito interessante. Cada tátua, a coisa era tão lindamente complexa e simples que, por assim, quando o Vayu vai agir para formar o ser humano, a própria combinação de Vayu, que é um tátua, com os outros tátuas, dá inclusive o formato de cada tipo de tecido, de cada célula que nós temos no organismo, para ver o como age macrocosmicamente e o como age microcosmicamente. Desde a formação dos átomos básicos que vão formar o que a gente chama de átomo, até a formação dos tecidos. Aí, então, isso é Vyana, é o mantenedor. E daí tem uma outra força que se chama Udana, né? Todos esses nomes que eu disse, no segundo A tem um circunflexo. Prana, apana, samana, udana, Vyana, né? Então, o Udana... Estou querendo ver onde é que nós vamos chegar no... Então, o Udana é aquela força que faz com que haja a volta da energia. Então para dentro e para fora, prana e apana, né? E o envia e o volta. O volta, né, é o udana. Então você uma coisa muito interessante assim, qual é que é a duração da vida, grego? A duração da vida é um batimento cardíaco. Isso aí. A vida ela é instantânea. Sim, senhor. A vida ela só existe enquanto o coração bateu. Se na volta ele vai bater novamente, aí já é uma outra vida. Sim. O conjunto dessas pequenas vidas, dessas pequenas instantaneidades é que nós chamamos de vida humana. E a mesma coisa é a vida cósmica, a mesma coisa é o sistema solar, é a galáxia, é o universo, funciona do mesmo jeito. Tá. Então o que acontece? Quando o Udana ele então devolve esse influxo, e o que é devolver o influxo? Então, foi o sangue arterial e volta o sangue venoso para daí entrar pela veia cava superior e inferior e ser enviado para o pulmão para ser reoxigenado. No sistema solar é a mesma coisa. O Sol pulsa a cada 11 anos e manda, é um movimento de enviar vida para toda a heliosfera, né? E o Udana é o que leva de volta, né, esse prana já utilizado para ser refeito no Sol. No caso, então, o Udana no organismo é o que vai fazer com que volte o sangue para o coração, volte o prana para o cérebro, sabe? É tão importante quanto o respirar. E o que acontece quando, e aí é que está, é aquilo que você está perguntando, quando então eu tenho um bloqueio, esse bloqueio vem do astral,
o meu corpo astral, que daí então, através do astral, eu vou ter inferência no corpo vital, que vai ter inferência através de um chakra e através de um nadi, que são 727 mil nadis, que assim, separados então a esquerda e a direita do organismo, que é onde vai fluir tanto o sangue quanto a parte elétrica, quer dizer, onde cérebro e coração vão se unir, eles se unem em cada um desses nadis. Uma coisa muito interessante, sim, o pessoal fala, tem nadis principais, Ida, Pingala e Sushumna, e pensam que é só coluna, né? Não tem nada a ver só com a coluna. No coração também existe o Ida e o Pingala e Sushumna, né? E em cada um local assim mais oculto que tem no teu corpo, onde tiver um capilar e onde tiver uma inervação, no meio tem Sushumna, que é o meio termo entre esquerda e direita. Aí então o que acontece? Se há uma obstrução, né, invisível em determinada região, daí o dana, ele faz com que aquela região não receba mais e não devolva mais o prana. Aí essa região começa a enfraquecer e começa a morrer. E aí isso é o que acontece quando a gente então, a audição piora, o que é? É o influxo de udana na região que não está mais deixando circular o prana. Aí, mas por que está acontecendo isso? Então veja, separe a cabeça naquele assim, veja que tipo de coisa vai agir, veja que força que está, porque a gente tem uma força para cada olho, uma força para cada canto dos olhos, direito e esquerdo, uma para cada ouvido, uma para cada nariz, uma para a boca, né, e uma para cada orifício do organismo. Então, o que está acontecendo? Né? Então, o dana está agindo e causando uma morte localizada. E essa morte localizada, o que é? A deficiência de um sentido é uma morte localizada. Ele começa a receber menos prana, através tanto do sistema circulatório quanto do sistema nervoso, e aí ele perde a capacidade de gerar a imagem para que chegue no momento em que a mente compreende os sentidos e os sentidos compreendem o pensamento, que isso é a sublimação do coração. Entende? Aí o que acontece? O dana não começa a enviar de volta, aquela região acaba perdendo a sua função. E o que acontece daí? Quando eu tenho um conjunto de dores ou de tendências não resolvidas, acumuladas, chega um ponto em que o dana vai agir e vai fazer aquela parte ali morrer, né? É por isso que se fala, existe morte cardíaca, existe morte cerebral. E aí, dependendo de como é que é essa morte, daí o desligamento é pela cabeça, tem uma porção de coisa com relação a esse fenômeno que a gente chama de morte. Aí, o dana, né, não deu retorno, né, em uma artéria coronária, né, do lado esquerdo inferior, né, o que acontece? Ali não está irrigado. Se não está irrigado, aí tem uma coisa muito interessante. Há uma inteligência dentro do coração, que é o que comanda eletricamente, que é o nosso sinusal, o sinoidal, que ele fica, partindo do coração em 4, ele fica aqui onde flui o sangue, o prana negativo, que é o direito, na parte superior em cima. Aí dali ele faz o controle. Então ele pulsa, né, quando traz para expelir para os ventrículos, e pulsa para pegar e mandar ou para os pulmões ou para o organismo. Então o controle elétrico vem daqui. Só que esse controle elétrico, veja que é uma coisa muito interessante. O cérebro depende do coração. Nós não vamos falar o que eu queria, hein? Só falar essa frase aí eu paro para você perguntar. Então, olhando, veja que o cérebro depende do coração, né? Porque ele tem que ser oxigenado. E o coração depende do cérebro, porque ele tem o simpático e o parasimpático para funcionar. E dentro do coração, eu tenho um nó, né, próprio de eletricidade, que é o que coordena a batida. Se aí então, né, o coração que alimenta o coração tem um problema com o cérebro que alimenta o coração, infarto. Bom, beleza. Então, agora, aconteceu um fato ali, que eu já falei ali. Primeiro que o médico tinha dito, 50% morre. Eu consegui chegar lá. E eu acho que era para eu ter embarcado mesmo, que diz para o outro lado. Sim, eu sei. Então, era para ter embarcado. Não embarcou, vai lá saber por quê. Porque os médicos são bons, fizeram o tempo todo. Então, aconteceu o fato no pronto-socorro, que eu compartilhei com você, que eu ainda desci depois da angioplastia, do stent e todo esse negócio, me sentindo muito mal. E acabei com aquele pronto-socorro ali. Eu botei tudo que eu tinha aqui dentro para fora. Nem sei o que eu tinha aqui dentro para botar para fora, porque eu não tinha me alimentado, não tinha feito nada. É uma desintoxicação astral, então, né? E aí você citou uma coisa naquele nosso papo, que eu acho que é interessante falar isso aqui, e foi daí que surgiu todo o tema de hoje,
O que era essa tranqueira que eu não sei de onde que estava lá e que me trouxe um bem-estar? Sim. Que eu não tô com ele agora, sim. Mas que na hora foi uma coisa como assim, foi um renascimento mesmo. É o conglomerado de forças. Eu podia sair, levantar e ir embora. É o conglomerado de forças, né, quer dizer, astrais densa, que foram daí operando no teu sistema vital para te levar ao que se chama de morte, né? E aí nesse momento exato em que isso está acontecendo, né, o êxtase dessas criaturas se manifestar fisicamente. Então aquele vômito, aquela coisa, tem aquela depuração, aquela exteriorização do caos orgânico visível e invisível, causa um bem-estar, é igual quando a criança tem o timo equilibrado com a pineal pituitária, que ele está no meio termo entre humano e divino, e que é o objetivo de todo ser humano buscar novamente mas isso. O que era, repete aí, o que era essa tranqueirada que estava ali? Sim, era as causas astrais que te levaram à morte. Ah, tá, quer dizer que se eu tivesse morrido, digamos assim, aquela tranqueira ia tudo junto. Sim. É claro, porque ficou verdade, lá dentro, assim, né? Eu botei para fora. Que na verdade, sim, foi um conjunto de coisas que ela veio e fez o último esforço no momento do infarto. Entendi. Entende? Okay. Aí ali se esvaíram as forças, né, que engendraram essa coisa em si. Por isso a questão do renascido. Realmente. Que é a coisa assim, da maneira como foi, né, conforme você contou, né, aí a vida cessou naquele momento. E esse conjunto de dores, amores e angústias, não sei o que, você veio trazendo, e que daí tua família trouxe, e que a Grécia trouxe, e que transbordou do Oriente para o Ocidente, e veio, porque isso é ancestral, isso não se faz de uma existência só. Entende? Sim. Aí, quando se consegue, então, sublimar determinada quantidade e contornar e entender, se ganha uma sobrevida. Né? Sobrevida, isso é bom. Isso aí, eu até citei essa palavra porque é sobrevida mesmo. Assim, você tem ciência, você agora está fazendo hora extra na tua carteira profissional de ser humano, certo, né? Isso aí. Entende? De quanto vai ser, depende de N fatores. Não, agora você está num estado, né, de consciência que você não tinha ao nascer. Você tinha uma pureza inconsciente, agora você tem uma pureza consciente. Foi um renascimento. Porque você passou, assim, chegou no limiar, né, do que separa o conceito de morte do conceito de vida, né? E aí continuou vivendo porque estava preparado para continuar vivendo. Se não tivesse preparado para continuar vivendo, a vida tinha se encerrado ali e a causa tinha dado causa em si e acabou. Nós temos 2 minutinhos, eu quero o seguinte, então, você falou uma coisa e eu estava associando. Se eu tive esse dano na coronária esquerda, sei lá o quê, e essa necrose que dá no coração, se você falou que tem reflexo no sistema nervoso central, então existe um reflexo, existe um dano aqui então, em algum lugar. Mas não é o dano físico. Sim, mas não interessa. Lógico, mas assim, é que durante... E qual é a reverberação disso? Nenhuma, porque foi resolvido, porque assim... Não, a necrose necrosou. Não, no miocárdio sim. No miocárdio, mas ela não tem reflexo? Não, porque o reflexo já é o infarto, você entende? Sim. Não é que o infarto vai gerar reflexo. O conjunto de coisas que levou, né, de tendências nidanas, né, aí no astral, no vital, ao longo da vida, vitalizado, vivenciado, não resolvido, engolido, aquela coisa toda, e vem, se acumula em determinada região, e aí pimba. Separa aqui, vem qual parte que deu, se sabe exatamente, né, foi isso. Entende? Então, a medicina, o cardiologista, ele poderia analisar em que local da artéria que teve a questão, a extensão do dano, e aí analisar essa questão de como a mente funciona e separar em partes, né? E saber exatamente, então foi por causa disso que aconteceu isso. Aí você vai dizer, não, realmente, quando isso aqui tal, ou pode nem ter noção, porque isso pode ser assim, um conglomerado de fatores que vem do sobrenome que você escolheu, que é o conceito que está de família. Família é só um aglomerado kármico, claro. Mais nada, não é? E assim, não todos os meus antepassados morreram de infarto. Claro, então agora está resolvido. Meu pai, avô, bisavô, não sei o que, todo mundo veio, por quê? Porque era um conglomerado de coisas que daí vinha e agia sempre na mesma. Aí vai ver infarto aonde? Na artéria direita, na coronária direita, mas na parte inferior. Deixa eu ver. Então, fosse ver o histórico de morte de todos, sempre é dar. Não existe estudo sobre esses aspectos que você abordou hoje? Não, infelizmente não tem, né? Tem aqueles livros lá médicos, a doença como caminho, mas não tem nada a ver com isso aqui que nós estamos falando. E finalizando, a gente está falando de conhecimento finalizando, já que você fez essa abordagem. Isso é iniciação grego, é dominar a vida e a morte.
É interessante. Isso é iniciação. Já valeu, que depois a gente assiste de novo e vai absorver aquilo que não deu hoje. Finalizando, no começo da conversa, quando você fez essa associação entre o positivo e o negativo e tal, e você falou que o universo é tudo é igualzinho, vamos finalizar com uma coisa que parece que não tem nada a ver. Os 23 graus e meio de inclinação da Terra, os 23 graus de inclinação e meio que nós temos, o que isso interfere em nós como seres? É que assim, é um interregno. Para a Grécia, para a Grécia, olha a Grécia aí falando. Para a Terra são as 4 estações que não existiam antes dessa inclinação. E para o ser humano? A mesma coisa. A mesma coisa? Sim, os 4 temperamentos. Puta, matou a pau. Puta, desculpe até pelo palavrão. Os 4 temperamentos isso, o regime carnívoro e isso é tudo decorrência dos 23 graus e meio. Não, assim, as dores do parto, a menstruação na mulher, o problema de próstata no homem, problema de útero na mulher. Não existisse a inclinação, essa aí não teríamos isso, não. Satya Yuga, Idade do Ouro. Então valeu a pergunta. Bom, Jorge, obrigado. Ainda acabamos 15 segundos. Acabamos 15 segundos antes. Está aqui o Leonardo hoje, nós não vamos mostrar a carinha dele, né? Bem-vindo, Leonardo. Leonardo tem 16 anos, primeira vez visitando aqui o programa. Bacana isso. Então isso aí é um jovem... falando da idade, porque nessa idade geralmente só quer andar de skate. Um jovem, né, se interessando por assuntos desse tipo. É muito louvável, muito bacana. Está dentro do livre-arbítrio dele. Ele veio aqui sozinho, né? Perfeitamente. Então, tá aí. Então, digno de respeito. Qual é o sobrenome, Leonardo? Nicolas. Leonardo Nicolas. Isso aí. Muito bem. Então, Jorge, um grande ano, né? Sempre para você, né? Espero que esse ano a gente tenha... Uma grande vida para você. Ou uma grande existência. Todas as suas vidas sejam frutíferas e... Possa continuar esse trabalho, fazendo essa parceria legal, né? E tocando o barco, né? Isso aí, com muita saúde, com muita energia. É que o vento, ele sopra a barca o tempo inteiro. Exatamente. Né? O leme é que você decide, se segura ou não. E se você não segura o leme, aí não pode reclamar quando dá na pedra. Falou. Então, para vocês, um fraterno abraço e um feliz sempre. Fraterno abraço, um feliz sempre, fiquem em paz e tenham uma boa vida.